Bonjour! Sejam bem-vindos ao nosso CNews, Contadoras de Notícias. Hoje nós iremos falar sobre a Revolução Francesa, algo que ficou marcado na história. Vamos declarar o contexto. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período, a França era um país muito rural, com uma sociedade repleta de desigualdade social, dividida em três classes: o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado representavam o clero e a nobreza. Respectivamente, era privilegiado a aristocracia francesa. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Estes representam aproximadamente 97% da população e a tributação imposta a esse grupo era tão absurda que boa parte passavam fome e viviam em condições precárias de vida, ao mesmo tempo que o primeiro e o segundo ostentavam uma vida muito luxuosa. Depois de um tempo, esse modelo desigual gerou uma baita crise orçamentária na França. Pois é, a França vivia uma crise política, econômica e social. Tanta tensão começou a ferver os nervos da maioria dos franceses, que exigia mudanças drásticas na sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias. Agora nós iremos chamar a nossa repórter Larissa para poder falar as coisas sobre as assembleias. Bonjour! Sim, irei explicar para vocês sobre as assembleias. Começando pelas assembleias notáveis, em 1787, quando o primeiro e o segundo estado se reuniram para tentar resolver a crise. Só que a decisão dos riscos foi aumentando os impostos da galera sofrida do terceiro estado cada vez mais. A população se revoltava, até que finalmente, em 1789, deu-se início à Assembleia dos Estados Gerais, que também contava com a participação do terceiro estado. Mas tínhamos um probleminha com esse plano. O peso dos votos era contabilizado de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava apenas 97% da sociedade, mas tem direito a apenas um voto. Os representantes do terceiro estado fizeram então duas reivindicações ao rei: o aumento do número de deputados. Na verdade, era para o terceiro estado ter o mesmo número de deputados do primeiro e do segundo estado, ok? E que a votação não fosse por estado, e sim por cabeça, por deputado. Mas o rei Luís XVI, com medo de entrar em atrito com a sua aristocracia, demorou muito a tomar sua decisão. Insatisfeito, os deputados do terceiro estado se separaram e, como posso dizer, se autoproclamaram na Assembleia Nacional Constituinte, datada em 1789, sujeitando a monarquia francesa a uma Constituição. Era o início da Revolução. Merci, Larissa. Agora vamos um fato muito importante. Paralelamente, o processo político. Ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789, quando a população toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha. Sim, algo muito simbólico, já que a Bastilha é a cadeia dos presos políticos e, portanto, havia se tornado uma grande marca da força do regime absolutista francês. Daí em diante, a Constituinte foi tomando forma. Foram elaborados os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. A Constituição entrou em vigor no ano de 1791, pouco antes do confisco dos bens e do clero. E na chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive os tornou funcionários públicos, em 1792, uma tentativa franco-prussiana de desenvolver os poderes da monarquia francesa falhou, pois os revolucionários, com a sua Guarda Nacional, derrotaram os invasores, contendo a Marselhesa. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor da França e decapitado na guilhotina, na Navalha Nacional, um dos maiores símbolos da Revolução.
Depois disso, começou a República Jacobina. Sim, os jacobinos, aquele grupo da burguesia a mais próxima do povo. Esse período foi marcado por algumas conquistas populares. O fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais sobre a terra, inclusive o início de uma distribuição na terra da França. É o fim do voto censitário. Sim, o sufrágio universal masculino, mas a instabilidade política e o medo da contra-revolução levou os jacobinos à radialização, o chamado período do terror, que durou de 1792 a 1795, que levou milhares de perseguidos políticos à guilhotina. Robespierre, ele foi do terceiro estado, um líder muito importante da Revolução Francesa. No entanto, a ditadura do terror levará à derrubada dos jacobinos e à decapitação desse líder. Em 1795, no diretório, quem assumiu o poder foi o governo controlado por girondinos, a alta burguesia. Ou seja, burgueses que tiveram de enfrentar muitos levantes populares e uma crise econômica muito brava. O fim da Revolução só chegou em 1799, quando um jovem prestigioso general mudou novamente o destino dos franceses. Napoleão Bonaparte, que deu o golpe do 18 Brumadinho e assumiu a França, nascia o grandioso ícone da história francesa, que apesar de ter implantado um império controverso, trouxe a tão sonhada estabilidade política e desenvolvimento econômico que o país precisava. Vale a pena lembrar que os legados da Revolução Francesa vão além dos valores de igualdade, fraternidade e liberdade. Foi ela que derrubou o antigo regime e o absolutismo, sistema político baseado no modelo aristocrata. Através dela, deu-se início ao mundo contemporâneo, criando um novo modelo de sociedade que afetou não só a França, mas como o Ocidente todo.